Pausar a gravação. Tá. Buenos días, muchachos e muchachas. Muito bem, queridos ou queridas, né? Vamos corrigir os exercícios de perífrases verbais. Mas antes vamos dar uma olhada o que são perífrases verbais. São duas palavras ou mais que têm um valor de um verbo. Isso que são perífrases verbais. São expressões que estão dentro do texto e você tem que entender isso. O espanhol gosta de escrever mais que do português? Não, porque o português fala muito também. Então, eu falo assim, eu vou, eu irei, né? São um jeito de falar, né? Eu irei ou eu vou, né? É diferente. Então, agora, vamos compartilhar nossa tela. O que eu quero mais para vocês é o vocabulário, tá? Aqui. Aqui. Las perífrases verbales. Conjuga as perífrases no tempo verbal correspondente. Gente, essa matéria, você tem que saber os verbos, tá? Você tem que saber vocabulário, você tem que saber advérbios, né, para conjugar o verbo corretamente. Então, olha aqui a primeira aqui, ó. Ayer, o que significa ayer? É um advérbio. Significa o quê? Ontem. Então, se você sabe que é ontem, só pode ser pretérito. E, especialmente, vai ser o pretérito indefinido. Eu fui, eu fiz. Tem ontem. Ou também pode ser o imperfeito, né? Então, tem que ver tudo aqui, ó. Então, ontem, ir a ir. Ir a ir. Tem dois verbos aí, ó, né? Yo a casa de Jorge, pero no me dio tiempo. Então, ayer yo iba a ir a casa de Jorge, pero no me dio tiempo. Então, ontem eu ia à casa de Jorge, mas não deu tempo. Não, acho que fica esquisito eu falar assim, ó, em português. Ontem eu ia a ir. Não, não existe não. Por isso que em espanhol é normal isso. Então, ayer yo iba a ir à casa de Jorge, pero no me dio tiempo. Então, são expressões, né? Parece que em espanhol fala mais, escreve mais, né? Isso é comum para a gente. Isso você vai perceber isso no texto. Vamos lá. Lucia echar-se a reír. Então, echar-se e reír é rir. Então, aqui, ó. Lucia echar-se a reír. Então, Lucia ria com esse vídeo quando o verá amanhã.
Então, se você tem aqui amanhã, amanhã, você já sabe que é futuro. Então, vamos lá. Lucia se echaria a reír ou se echará a reír com esse vídeo. Aqui, olha só. Se echaria a reír, então, Lucia se echaria a reír, quer dizer assim, ela está no futuro do pretérito aqui, ó. Se echaria a reír, futuro do pretérito seria. Lucia brincaria, ou como se fala assim? Sorriria, né? Lucia sorriria, de sorrir, né? Lucia sorriria com esse vídeo quando o veja amanhã. Isso é o futuro do pretérito. O outro está no pretérito, no futuro. Então, Lucia se gostará, né? Gostaria, né? Gostará de rir com esse vídeo quando o veja amanhã. Então, a palavra que é interessante aqui, ó, echar-se, é uma expressão que começar. Echar-se a rir, começou a rir. Então, echar-se é uma expressão. E aqui nós vamos recapitular o verbo bromear. Bromear. O que significa bromear? Brincar. La broma. Aqui, ó. La broma é a brincadeira. Então, bromear é brincar. La broma, uma piada. Sabe que piada também pode ser chiste, né? Broma seria uma brincadeira, porque chiste que vai ser chiste que é piada. Então, é interessante isso. Isso cai no Enem. Expressões. Né? Vamos lá. Se antes de acostarnos, mi madre nos soler um cuento. Então, antes de dormir, acostar-nos, né? Antes de deitarmos, minha mãe nos soler, em português seria costumar, costumar. Antes de deitar, minha mãe nos costumava contar um conto. Costumava ou costuma. Porque aqui não sabemos se é pretérito ou presente. Então, você pode colocar os dois. Então, vamos lá. Antes de acostar-nos, minha madre nos solia contar um cuento e também pode ser suele contar. Então, o interessante aqui é o vocabulário, tá, gente? É diferente aqui, tá vendo? Então, antes de deitar, minha mãe nos contava um conto. Antes de deitar, minha mãe nos conta. Tá? Suele. Tá? Diferente isso aqui, ó. Soler, lembra que suelen não existe em espanhol. Em português é o nome de uma garota, né? Como é que é o nome dela? É Suelen. Uhum. Em espanhol
Suelen é um verbo. Costumar. Lembra disso? Vamos lá. D. Quando termine a fiesta, há que recoger todo. Então, quando termine, então esse quando, ou seja, isso vai acontecer, né? Quando termina a fiesta, haverá, vai dar que vai acontecer, então é futuro, né? Habrá que recoger todo. Então, quando termina a fiesta, habrá que recoger todo. Habrá. Aqui nós estamos aqui no futuro do presente. E por que poder comprar vosotros ayer, então ayer é ontem, lembra disso? Os presentes, regalos são presentes. Vamos lá. Por que no, se ayer é pretérito, vamos lá. Por que no, seria podeis. Aqui vai ser, pudiste, tá? Pudisteis comprar los regalos. ¿Por qué no pudisteis comprar los regalos? Por que vocês não compraram os presentes? Perfeito? F. Los perros no param de parar de ladrar. Então, já falei já a resposta aqui, ó. Perros com 2 R's é cachorro. Porque se tem um só R, pero é uma conjunção. Porém, mas. Então, com 2 R's é cachorro. Então, os cachorros não param de ladrar. O que é ladrar? Ladrar é latir. Cuidado, tá? Ladra, late. Cuidado, tá? Então, como vai ser ladra? Ladrona, né? Ladrona seria. Muito bem. Los perros no paran de ladrar cuando están en el jardín. No quintal. Debes ordenar tu. Então, tá fácil isso aqui. É obrigação a você. Debes ordenar tu quarto se quieres salir com tus amigos. Sim? Pode falar comigo, tá, gente? Mi hermano andar limpiar su quarto quando chegaram seus amigos. Então, ele estava limpando, da ideia que estava acontecendo uma ação, né? Chegaram seus amigos. Então, mi hermano andava limpiando, limpiando. Mi hermano andava limpiando su quarto, né? Andava limpiando. Aham, perfeito. Mi hermano andava limpiando su quarto quando chegaram seus amigos. Então, estava acontecendo, né? Ele estava limpando e aí os amigos entraram na casa dele. No quarto, né? Se foi mais trabalhador... Não. Se fosse. Uhum. Se fosse mais trabalhador,
se fosse mais trabalhador, chegaria o jefe da empresa, ou seja, da ideia que dá do futuro, né? Então, aqui, chegaria a ser, né? Se fosse mais trabalhador, chegaria a ser o jefe da empresa. Chegaria para vocês futuro do pretérito, e para nós, em espanhol, é condicional. Né? Lembra disso? Que em português não tem acento no i, e em espanhol tem que ter. Chegaria. Lembra disso? Muito bem. Então, fizemos o número 1. Número 2. Preciso que saiba o vocabulário aqui. Ó. Vamos lá. Escolhe a perífrase verbal no quadro correspondente. Você só pode utilizar uma perífrase por uma vez só. Então, aqui você tem que escolher uma só. Então, vamos lá. Quedará gravado. Devo deitar-me, acostar-me, deitar-me. Começaram a comer. Quereis ver. Deixou de trabalhar. Deixou de trabalhar. Saiu chorando. Tu saístes chorando. Terminaram por pegar, correr, pegar, né? Levas aprendido, você aprendeu, né? Vuelves a falar. Voltas a falar e vinha avisando. Vinha avisando. Muito bem. Você sabe que a primeira sempre vai ser... Normalmente, eu pulo a A, mas vamos fazer com vocês aqui. Ó. Vamos lá. Eu colocaria a B aqui. Ó. Nosotros, antes de las 3 de la tarde. Então, nosotros quedará gravado antes de las 3 da tarde. Presta atenção. Nosotros é o sujeito. Ou seja, a primeira pessoa do plural. Nós temos que pegar uma perífrase verbal que está conjugado em nosotros. E aí você já tem tudo. Se você entendeu isso, você tem tudo. Onde que nós temos aqui a primeira pessoa do plural? Nosotros. Pois é. Por isso que eu falo, a primeira é a mais difícil. Mas vamos deixar B, vamos lá. No a mamá en este tono. Não a mamãe nesse tom. Então, nesse tom atrevido. Então, aqui vai ser, sabe o quê? Vuelves a falar. Então, aqui, ó. No vuelves a hablar. No vuelves a hablar a mamá en ese tono. Não levanta a voz a sua mãe. Isso que está escrito aqui. Deixei o A, tá? Então, aqui está pronto. Vamos lá. Acredito que hoje mais cedo. Temprano é cedo. Creio que hoje mais temprano. Então, acredito que hoje mais temprano. O que seria? Mais cedo. Nós estamos falando de tempo.
eu colocaria acostar-me. Então, creo que hoy debo acostar-me más temprano. Creo que hoy debo acostar-me mais temprano. Eu acredito que hoje eu devo deitar mais cedo. Aí você precisa ter muito vocabulário para fazer esse exercício. Vamos lá. D. Se lo tudo e com segurança, então aprovarás o exame. Que exame? A prova. Exame, aqui nós estamos falando de prova. Então, vamos lá. Se lo, entonces aprobarás. Aprobarás tú. Si lo llevas, si tú llevas, então, si lo llevas aprendido, tudo junto aqui, ó. Si lo llevas aprendido todo, si lo llevas aprendido todo y con seguridad, entonces aprobará el examen vestibular. Vamos lá. Mi hermana, ¿para qué? Mi hermana en aquella empresa. Mi hermana, aqui, ó. Se a irmã, segunda pessoa, não, terceira pessoa do plural, singular, terceira do singular, ela. Então, mi hermana ha dejado de trabajar en aquella empresa. Este acontecimiento en nuestra memoria para siempre. Então, vai ser, acontecimento vai ser, quedará gravado. Esse aqui foi fácil. Este acontecimiento quedará. Que quedará? Ficará. Então, este acontecimento ficará gravado em nossa memória para sempre. ¿Por qué saliste llorando? No, peraí, não. Peraí. Não, porque aqui a professora deu um possível exame. Não. Espera aqui, vamos fazer a G aqui, ó. Llevas aprendiendo. Venía avisando aquí la profesora de un posible examen desde hace semanas. No, hacía, vamos lá. La profesora venía avisando. La profesora venía avisando de un posible examen desde hacía semanas. A professora estava avisando de um possível prova fazia semanas. Então nós temos aqui, nós temos 3 aqui, ó. Llevas aprendendo. Aqui, gente, ó, vamos lá. Por que del cine? Pode ser, né? Por que saliste chorando del cine? Pode ser. Terminaram por correr.
Parece que tá sobrando uma, não tá? Pode ser. ¿Por qué saliste chorando, né? Por que você saiu chorando do cinema? Então, saliste. Ah, será que tem outra aí embaixo? Vamos ver. Ah, temos sim, gente. Muito bem. Mis padres se perdieron por la ciudad, así que empezaron. No, terminaron por coger. Terminaron por correr, pegar um táxi. Então, meus pais, meus pais se perderam na cidade assim que terminaram, pegaram um táxi. Terminaram e pegaram um táxi. Muito bem. Por quê? Ah, tá. Uhum. Queréis ver? Uhum. Queréis, peraí. Queréis ver outra película? Por que vocês querem ver outro filme? Então, o último é a letra A, que é a última mesmo. Então, nós outros empezaram. Então, empezaram não, que seria que empezamos. Por isso está errado. Empezamos a comer. Isso que estaria. Nós outros empezamos a comer antes das 3 da tarde. Terminando aqui, ó. Vocês têm que... Esse exercício, ele quer que você coloque uma preposição. Então, lembra que perífrases tem verbos com preposições, conjunções, né? Então, aqui nós temos conjunções e preposições. Vamos lá. Selecione um nexo apropriado para cada perífrase verbal. Vamos lá. Ayer tuve um mal dia e não estava a celebrar nada. Então, ontem eu tive um mau dia e não estava... Estava o quê? Estava para celebrar nada. O que você acha? Hã? Para, né? Uhum. Uhum. Muito bem. Depois de perguntar-lhe 1000 vezes, meu irmão acabou contar a verdade. Depois de perguntar 1000 vezes, meu irmão acabou de contar, né? O que vocês acham? De contar. Uhum. Não é de não, é por, não é de não. De não. Não é de não. Por. Que acaba por alguma coisa, né? Acabo de, em português seria de, né? Depois de perguntar 1000 vezes, meu irmão acabou por contar a verdade. Por contar. Não é por em espanhol. E acho que em português seria depois. É. Uhum. Depois de perguntar 1000 vezes, meu irmão acabou por contar a verdade. É por. Em espanhol é por. Eu acho que em português seria de, hein? Cuidado. Vamos lá. El perro começou, o cachorro começou a latir quando o sonou, ou seja, apertou a campainha. El perro começou a ladrar. Ah. Aham. Uhum. Ah. Tenéis
chamar a professora para cancelar a aula. Tenéis que, né? É obrigação, né? Tenéis que. Tenéis que chamar a professora para cancelar a classe. Que. Uhum. E las clases vienen custar 18 euros a hora. Então, as classes vienen a custar? A custar. É diferente isso, né? Em português é diferente. Custam, né? As aulas custam 18 euros a hora. Vienen a custar. Estás a punto de conseguir tu sueño. Estás a punto de. Aham. De. E vocês vão ver essa expressão, a punto, no próximo texto. Tem em ponto e a ponto. São coisas diferentes. Mañana nos pondremos a pintar, né? Então, vamos pintar a casa. El mês passado nos dio por ir a clases de baile, de dança. Terminando. E de, né? E de escrever um texto para amanhã. Eu tenho que escrever, eu tenho. Engraçado, né? Porque em espanhol não existe esse verbo ter. É o verbo haver. No vuelvan a. Com certeza. No vuelvan a llegar tarde a clase ou quedarán fuera. Não voltam, não seria assim, não. Não chegam mais tarde, não chegarão, né? Não chegam tarde à aula ou ficarão fora. O vocabulário aqui é interessante. Então, vamos compartilhar o texto. Esse texto, temos aqui, um texto da UFG, do Ceará. Tem muito aqui, muito legal. Então, vamos lá. Traduzir para vocês, tá? Isso cai no Enem, tá? Cultura dos países, né? Nós estamos falando da Argentina, ¿no? El Chaco argentino é uma região em risco. Tá vendo? O Chaco, que é o nome, né? Argentino, uma região em risco. Durante o período em que as etnias nativas, ou seja, os índios, eram os únicos ocupantes da região, havia um equilíbrio dinâmico com relação ao bioma, ou seja, a natureza, os animais, né? Quando os índios ocupavam essa região. Os fogos recorrentes, né? Espontâneos ou provocados para fazer guerras, para combater, né? Entre eles, ou caçar, com cedilha, lembra que não existe cedilha em espanhol,
para brigar, né, guerrear ou caçar, mantinha os pastagens livres de espécies de arbustos. Lenha vem de lenha mesmo. Aqui vou colocar espécies de arbustos. A mata, o bosque, né? A mata, né? A mata servia para prover alguns frutos e como lugar de criar animais de caça. A agricultura era praticado em muito pequena escala. Plantava, mas era pouquinho. O sistema era sustentável em função da demanda limitada de alimentos e fibras. A pecuária aqui, ó, ganaderia vacuna, tudo isso aqui é pecuária. A pecuária começa no século XVI. E as pressas, ou seja, os animais, desaparecem. Quando o homem chegou, começou a plantar, os animais saíram. O pastoreio, né, e a circulação dos animais, né, descontrolada. Não, para. O pastoreio e a circulação descontrolada dos animais. Que animais são esses? Gado. Vacuno, que significa gado. Então, a circulação descontrolada das vacas e touros são os principais responsáveis da destruição das matas, ou seja, das pastagens da região e da sua ocupação pelas plantas invasoras. Ou seja, a pecuária, o gado aumentou muito. E aí era muita coisa, gente. Destruíram as pastagens, a mata, né? A extração sistemática do material, né, da mata, né, do bosque, acompanhada da ação da pecuária, destruiu os bosques, as matas. Os bosques e as pastagens terminaram sendo arbustos. Os primeiros colonos europeus que ocuparam o Chaco subúmido plantaram algodão. Por quê, né? Vamos lá, ele vai explicar. Este cultivo persistiu porque suporta situações extremas de seca e, além do mais,